Amém, queridos, graça e paz para todos. Muito bom poder estar aqui nessa mesa com vocês. A minha abordagem é um pouco assim diferente. Pessoalmente, eu não tenho um chamado, para política partidária. Admiro muito aqueles que têm, Eu acredito que Deus sempre vai ter os Josés, os Daniéis, os Moisés, Aquelas pessoas que realmente têm espinha dorsal e moralidade para entrar nesse campo, que é um campo tão difícil como é a política. Mas a minha abordagem é uma abordagem um pouco mais pastoral. Eu venho já há muito tempo trabalhando com aconselhamento. Um aconselhamento é onde você interage com os bastidores da vida de muita gente, de muitas famílias. Então você começa a desenvolver um discernimento microsocial. E obviamente que esse discernimento microsocial, quando você começa a entender a realidade de indivíduo, no um mais um, uma família mais uma família, isso se expande também para um discernimento macro. Você começa, então, isso é quase impossível que você não seja empurrado para isso, para perceber as feridas que estão assolando a nossa geração. Então, eu tenho me colocado muito exatamente nessa lacuna aí, E é impressionante como, assim, muitas pessoas têm uma visão também superficial da Bíblia, Muitas pessoas enxergam a Bíblia só como um livro religioso, mas, obviamente, lógico, a Bíblia não deixa de ser um manual de espiritualidade, mas ela é um manual de cidadania, sociologia, psicologia, antropologia. A Bíblia tem verdades, valores e princípios para todas as áreas e condições da existência. Então, eu queria primeiro colocar um fundamento aqui que eu acho importante. Se você fizer assim uma estratificação da Bíblia, nós podemos dizer que o Antigo Testamento, se você fosse espremer tudo e resumir o Antigo Testamento numa declaração, eu diria que o Antigo Testamento é um modelo divino de nação. Deus nos deu um modelo divino de nação, que inclusive culminou no Israel de Davi. A Bíblia fala assim, de Abraão a Davi, 14 gerações. Então, quando você olha para o governo de Davi, para os primeiros 20 anos do governo de Salomão, você tem o retrato de uma nação que deu certo. E não deu certo apenas com Davi e Salomão, mas nós temos outros modelos, muitos outros. Nós temos a Suíça de Calvino, a Alemanha de Lutero, a Noruega de Hauge. Nós temos a Revolução Americana, que talvez foi a única revolução que deu certo na história da humanidade, Quando você olha lá a vida de John Adams, George Washington e muitas dessas pessoas que criaram um modelo de governança civil profundamente inteligente, Quando você compara Revolução Americana com Revolução Francesa, cara, é chocante. Revolução Francesa começou num abuso e terminou num outro pior ainda. Então, o Antigo Testamento nos dá um modelo de nação. O Novo Testamento nos dá um modelo de igreja. É um outro paradigma, é a paradigma de uma mudança de dentro para fora. É o impacto do reino de Deus sendo implantado de dentro para fora. Jesus falou que a agenda do reino de Deus tem a ver com o coração, é de dentro para fora, a partir de uma vida cheia do Espírito Santo. E muitas vezes, o que nós fazemos com a igreja, nós pegamos um modelo em detrimento do outro.
Tem gente que pega o modelo de igreja em detrimento do modelo de nação, tem gente que pega o modelo de nação em detrimento do modelo de igreja. Inclusive, tem gente que comete, assim, o absurdo de querer separar Novo Testamento, como tem a famosa teologia da substituição, como se o Novo Testamento veio substituir o Antigo Testamento. O cara não entendeu nada. Então, esses dois modelos, modelo de nação e modelo de igreja, precisam se convergir. Inclusive, no modelo de igreja, a premissa final do modelo de igreja, que está na grande comissão, nos arremete ao modelo de nação, porque Jesus nos deixou um legado cultural que não é só discipular pessoas, mas é discipular nações, e você não discipula uma nação sem santificar as suas instituições. Então, quando a gente pega esse modelo de nação, estruturado ali, vamos dizer, nos 10 mandamentos, talvez os melhores legisladores. Olha, se tem um cara que eu tiro o chapéu, é Moisés. Foi o cara que recebeu de Deus uma revelação tão plena, tão completa, no qual todas as nações bem-sucedidas desse planeta usam os alicerces que Deus revelou para Moisés. Ele foi capaz de transformar mais de 3 milhões de pessoas, um bando de gente que vinha de aproximadamente 300 anos de escravidão no Egito, transformou esse povo numa das nações mais poderosas da face da terra. Uma nação que vem de uma situação que é um desastre, pode ser restaurada. Mas o salmista fala assim: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer um justo? Então, a minha parte, eu estou muito nessa guerra de alicerces. Existe uma guerra de alicerces, uma guerra de fundamentos. Quando você pega os 10 mandamentos, você pode resumir os 10 mandamentos em 3 colunas: Deus, família e propriedade. Você tem 4 mandamentos sobre Deus, você tem 2 mandamentos sobre família e você tem 4 mandamentos sobre propriedade. Inclusive o não assassinarás, quer dizer, você está defendendo a principal propriedade, que é a própria vida. Então, toda sociedade, qualquer nação, para dar certo, precisa estar fincada nesses pilares. Se você tirou Deus da equação, vai dar ruim. O homem sem Deus é essencialmente enfermo, é doente. Ele tende para a idolatria, e essa idolatria tende a se tornar geracional. Aliás, uma coisa muito importante, a Bíblia nos ensina a raciocinar geracionalmente. Deus não é só um Deus pessoal, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Ele também é um Deus geracional. Então nós não podemos ser egoístas, nós temos que pensar geracionalmente. Esses 2 mandamentos sobre família, só de uma sociedade respeitar esses 2 mandamentos, você já resolve 95% dos problemas de uma sociedade. Uma sociedade que aprendeu a não adulterar e honrar pai e mãe, cara, você resolveu a bagaça. Entende? E você tem 4 mandamentos sobre propriedade. Por que eu e você precisamos de um governo? Para proteger a nossa propriedade. Por isso que Jesus reconheceu, quando a Bíblia fala lá das 2 espadas, essas são as 2 espadas: o governo, o Estado e a legítima defesa. Então, são pilares, são fundamentos, e nós não podemos conspirar contra esses fundamentos. Mas só dando uma palhinha bem rápida aqui sobre esse gancho da família, eu costumo resumir a cura de uma sociedade num único conceito, que é o conceito de casamento. Quando Deus estabeleceu a humanidade, Ele estabeleceu e deu ao homem, a autoridade sobre a terra,
a primeira coisa que ele fez foi estabelecer um protocolo para o crescimento, para o desenvolvimento saudável da sociedade. Porque crescer, gente, é uma faca de dois gumes. Nem todo crescimento é saudável. Câncer é crescimento, mas é um crescimento que peca contra a saúde e a estética de um organismo, é crescimento. Então, qual que é o protocolo divino para o desenvolvimento saudável de uma sociedade? Casamento. Deus é o Criador, mas eu e você somos os procriadores. A questão não é quem cria, quem procria. E só tem um jeito de você crescer, fazer crescer uma sociedade protegida, que é o casamento. Isso é um assunto tão sério, a gente não tem tempo para tratar disso aqui, mas isso é um assunto tão sério nas Escrituras, tão sério, que quando a Bíblia fala sobre esse tema da bastardia, dos filhos fora da aliança do casamento, os filhos da morte do casamento, da família, não é? Inclusive, esse é um termo pesado, né? Quando a gente fala a palavra bastardo, cara, pensa numa palavra difícil de você digerir, mas a palavra bastardo significa o ilegítimo, espiritualmente, que é sinônimo de desprotegido. A falta de casamento no processo de reprodução gera desproteção. Hoje nós temos a síndrome da infância desprotegida. Nós nunca tivemos tanta gente tão desprotegida sexualmente. Gente, quando você vê uma criança, estou falando casos que a gente atende, inclusive crianças, não é, pequenas, 6, 7 anos, que elas já têm vida sexual ativa. Inclusive, são crianças mais novas que às vezes estão abusando de mais velhas. Quando você vê uma criança com tendência homossexual, tendência para violência, a gente atende crianças que às vezes elas já têm uma tendência para violência com requinte de crueldade. Você vê que isso não é da natureza dessa criança, mas tem uma desproteção, tem uma infiltração, que a questão aí não é carne e sangue, são de entender espiritualmente o que acontece, um nível de desproteção que muitas vezes, né, as pessoas estão agregando, e isso, na verdade, tem se multiplicado. Gente, essa é um dado de mais de 20 anos atrás. 1/3 dos brasileiros não tem sequer o sobrenome do pai na sua certidão de nascimento. Pessoas que cresceram com esse buraco existencial. A ferida da orfandade. Mas Deus tem algo sempre muito especial para os órfãos. Ele se apresenta como pai de órfãos, juiz de viúvas, faz o solitário habitar em família. E Deus, quando eu dei uma guinada no meu ministério, Deus me deu esse coração, falou: olha, porque tem muitas formas de você ajudar um órfão. Você pode adotar uma criança órfã, mas Deus começou a me dar um conteúdo para sarar essas pessoas. É incrível, as pessoas que Deus usou de maneira mais tremenda, você vê que ela tinha uma ferida de orfandade. Estuda a vida de Moisés, não é? Lógico, por força de circunstâncias, Moisés foi deixado à deriva no Nilo, criado lá pela filha de Faraó, sendo príncipe de um povo que escravizava o povo dele, e essa orfandade, essa rebelião, isso culminou num homicídio, e ele vai lá agora, né, 40 anos no reformatório do pastor Jetro. Mas quem é que Deus escolheu? Moisés. E de repente, quando Deus o cura, realmente Deus transforma a sua dor em serviço, se tornou talvez uma das pessoas mais relevantes da história da humanidade. Então, é muito importante a gente poder, Deus abençoe, querido, Deus te abençoe. É muito importante a gente entender como essas coisas funcionam. Modelo de nação.
você tem 3 pilares que eu quero reforçar, não é? Deus, família, propriedade. Modelo de igreja é esse paradigma de uma mudança de dentro para fora, Cristo em vós, a esperança da glória. E bem rapidamente, só compartilhando aqui uma palavra que tem vindo muito forte ao meu coração, está ali em 1 Samuel 21, 1 Samuel 21, no verso 1, a Bíblia fala assim, que nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos, e a Bíblia fala assim, pelo que Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, aí vem um diagnóstico preciso, o Senhor lhe disse, isso é por causa, Davi, da casa sanguinária de Saul, porquanto assassinou os gibeonitas. Então, veja bem, a Bíblia tem uma capacidade muito grande de sintetizar a história. Você tem 2 gestões governamentais resumidas num único versículo. É muito importante, né, diante dessas palavras que Deus está falando com Davi, o diagnóstico que ele está mostrando aí, é muito importante a gente entender como o mundo espiritual funciona. Veja bem, é um quadro ali de fome, de escassez. Quando a Bíblia fala de 3 anos de fome, provavelmente, que sempre está por trás de uma fome a seca, né, para você ter 3 anos de fome, provavelmente já tinha 5 anos de seca, pelo menos isso. E uma situação insustentável, e de repente, então, Davi, né, tudo isso caindo no colo de Davi, talvez, né, Davi tentou alguma solução lá, consultando os seus ministros, os seus apoiadores, mas não surgiu nada, até que ele decide realmente consultar a Deus. Então vem esse diagnóstico, a casa sanguinária de Saul. Olha como Deus qualifica a família da gestão governamental passada. A casa sanguinária de Saul assassinou os gibeonitas. A Bíblia deixa assim muito claro que tem pecados que ferem uma terra. Tem pecados que ferem uma terra. Se você ler lá em Levítico 18, Ezequiel também fala sobre isso. Ezequiel fala sobre 4 pecados que ferem uma terra. Fala sobre a idolatria, a apostasia, o adultério e o derramamento de sangue inocente. São pecados que ferem uma terra. Inclusive, foi por causa disso que a terra vomitou os cananeus. A palavra aí no inglês é a palavra sick, a terra vai ficando enjoada, doente, e ela começa a vomitar os seus moradores. Tem pecados que ferem a terra, adoecem a terra, e a terra vomita os seus moradores. Jesus disse que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Com a mansidão, você toma a terra, com a violência, derramamento de sangue inocente, imoralidade, perversão, você perde a terra. Por isso que nós vemos ao longo da história humana, nações nascendo e nações morrendo, povos perdendo a sua terra e povos ganhando a terra. A Venezuela está vomitando seus moradores, a Síria está vomitando seus moradores, Gaza está vomitando seus moradores. Quando você pega esses países que estão financiando o terrorismo, rapaz, isso não vai durar, isso vai dar ruim. A Califórnia está vomitando os seus moradores. O pessoal está saindo da Califórnia e indo para os estados republicanos, porque tem pecados que ferem uma terra. E é o que estava acontecendo ali. Então, quando Davi tem esse discernimento, ele vai lidar com os crimes de Saul. Veja bem, nem sempre aquilo que você está enfrentando hoje, às vezes tem a ver com você, com escolhas pessoais que você fez, mas tem algumas situações que caem no nosso colo por herança.
Davi estava assentado naquele lugar de autoridade que Saul maculou de sangue. E ele precisou de resolver isso. Então Davi usa a sua inteligência sacerdotal, porque Davi, gente, é a tipologia desse sacerdócio inteligente, da compaixão, do quebrantamento. Porque para você consertar os desvios de uma nação, gente, precisa ter ética para isso. É com as armas da luz. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então Davi não está fora de nós, está dentro de nós, como também essa casa sanguinária de Saul, muitas vezes não está fora, está dentro de nós. Quando você estuda a história do governo de Saul, gente, é uma história, cara, terrível, é um governo que começou muito bem. A Bíblia fala que quando a unção de Deus veio sobre Davi e Jonatas, eles eram fortes como os leões, ágeis como as águias. Eles começaram a reverter o cativeiro dos filisteus, começaram a reaver a terra que eles haviam perdido. Porque a questão é sempre essa: quando você dá suas costas para Deus, os inimigos se levantam. Quando você se volta para Deus, os inimigos são abatidos. A questão não é o inimigo, é o seu relacionamento com Deus, é você colocar Deus fora da equação. Mas de repente, a Bíblia fala que Saul era um cara que sofria de inferioridade. Deus o confronta dizendo que ele era pequeno aos seus olhos. Cara, eu te levantei como chefe da nação, mas você é pequeno aos seus olhos. Você sofre de inferioridade. E essa inferioridade levou ele a uma reprovação que se tornou crônica. Essa reprovação virou inveja, que é o pior tipo de amargura que tem, inveja. As filhas de Israel criaram um corinho novo, dizendo, não é, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Aí o rei se enfureceu, e desse comportamento invejoso veio uma perseguição que culminou realmente numa chacina, literalmente numa chacina, porque ele assassinou os gibeonitas, que eram ali a mão de obra do templo, faziam um serviço pesado do templo, toda a logística do templo, né, do tabernáculo, trabalho pesado, uma cozinha, uma mega cozinha, não é? Imagina você ter lenha para o fogo, água para o sacrifício, não é? A história dos gibeonitas é uma história de manipulação, mas que foram redimidos, foram sentenciados a viver perto do altar. Os gibeonitas também, de certa forma, estão dentro de nós, né? Aquelas áreas que você manipula, você tem que viver muito perto do altar, né? Muito perto de uma vida de cruz, né? Senão não funciona. Mas é interessante que Davi então vai lidar com os crimes de Saul, ele procura os gibeonitas, e os gibeonitas falam com Davi: olha, Davi, isso não pode ficar impune. Eles foram atenciosos, né? Agradeceram a Davi, olha, né, quando Davi foi pedir perdão, inclusive Davi fala assim: nós estamos de castigo, nós estamos amaldiçoados por causa desses crimes, só vocês podem nos tirar do castigo. E para sair do castigo, nós temos que lidar com impunidade. Pessoas têm que ser responsabilizadas. Eles foram bem misericordiosos, dá-nos 7 homens desses que participaram dessas chacinas, que paguem pelos seus crimes. 7 homens. Então nós vamos fazer uma coisa simbólica. E Davi falou: é justo, é justo. E aqueles homens então são responsabilizados pelos seus crimes. Vem uma cena tétrica quando a mãe de alguns deles lá, uma mulher chamada Rispa, está lá espantando os urubus dos cadáveres. Davi fica sabendo disso, manda enterrar os corpos, fechar aquele ciclo. Todo ciclo tem que ser fechado com dignidade. Vamos dar dignidade a essas pessoas, vamos realmente colocar um fim nisso.
E sabe o que acontece quando aqueles corpos estão sendo enterrados? Quando os corpos estão sendo enterrados, a chuva vem. Talvez depois de 5, 6 anos, sem uma gota de água cair na nação, a chuva vem. A Bíblia fala assim: Deus voltou a ser favorável com a terra. A terra voltou a ser favorável e começou a produzir o seu mantimento. Por causa de um homem que usou inteligentemente o seu sacerdócio, Deus curou uma nação. Veja bem que a nação de Israel, ela estava indo para o seu apogeu, como nós falamos, que foi no reinado de Salomão, e algo realmente tenta impedir que a nação chegue nesse apogeu. Mas por causa da intercessão de Davi, a nação se torna naquilo que ela se tornou para aquela geração, por causa de um homem. Eu fico imaginando assim, puxa vida, se não fosse essa intercessão de Davi, quantos anos mais essa fome, essa seca, não é? Porque quando a gente fala de fome e seca, nós não estamos falando só de questões físicas ou climáticas. Quando a gente fala de miséria, a questão não é só miséria, existem vários tipos de miséria, existem as misérias sociais, as misérias psíquicas, as misérias emocionais, espirituais. E muitas vezes nós estamos num contexto assim. Mas o que eu quero enfatizar é que nessa guerra de alicerces, a gente precisa realmente de ter protocolo, de entender as leis que governam o mundo espiritual. Não dá para a gente usar as armas do inimigo. É um espírito oposto. Lógico, eu não estou falando, aliás, assim, estou falando que isso seja sinônimo de alienação profética, muito pelo contrário. Aliás, hoje é muito importante a igreja entender o seu papel profético, não é? Principalmente nas questões políticas. Quando você olha para o governo de Israel, você sempre vê ali um tripé: você vê o rei, você vê o sacerdote, você vê o profeta. Quais foram os melhores governos de Israel? Que tinha profeta e sacerdote, alinhado com o trono de Deus. Os governos que assassinavam os profetas, ao invés de ouvir os profetas, assassinavam eles, cara, terminaram muito mal. Terminaram muito mal. Nós precisamos de um alinhamento. E quando eu falo de sacerdócio, eu estou falando exatamente de ocupação de espaço na sociedade. Porque veja bem, gente, toda profissão é sagrada, toda profissão carrega um sacerdócio. Você sabe que nas primeiras universidades era obrigatório o primeiro ano, em Harvard e muitas outras, teologia. Era obrigado. Você não pode ser um bom advogado, um bom médico, sem conhecer a Deus, sem conhecer as leis que governam o mundo espiritual. Com o tempo foram tirando isso. Mas o que eu quero dizer é que esse conceito de sacerdócio, que vem da instrução levítica, o sacerdote, ele não era só o pastor, ele era o investigador de polícia, ele era o médico, ele intermediava questões sociais, ele era o legislador. Olha, você legislar, é difícil uma profissão tão sagrada como essa. Você está criando as leis que as pessoas vão ter que obedecer. Então, toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, não é secular, é sagrada. É sagrada. É sagrada. Deus está nos chamando a ocupar espaço. Eu sou muito esperançoso com o Brasil. Sabe por quê? Porque Deus está levantando nessa nação uma igreja que muitos não conhecem. Eu viajo esse país aqui há 30 anos, norte, sul, leste, oeste. Eu sei o que eu estou falando. Hoje tem uma igreja que está plantando esses fundamentos.
Lógico, tem muitas falhas. A igreja brasileira, eu diria, uma igreja que está saindo da adolescência para a fase adulta. Tivemos as nossas criancices, não é? Sempre tem gente que segue Jesus pelo pão que ele multiplica, sempre tem essa turma, a turma mais interesseira, não é? Mas a gente avalia a igreja, não é, né, por essas pessoas que estão mais assim distantes, mas exatamente por esse núcleo que ouve as batidas do coração de Deus. E Deus está levantando uma igreja assim. E eu acredito que nós estamos assumindo cada vez mais, aprendendo a assumir o nosso papel na sociedade, lidando aí com alguns sistemas de crenças que na verdade não são bíblicos, né? A gente tem que ir corrigindo aos pouquinhos, não é? Assim, a gente tem uma cosmovisão muito viciada, infelizmente, né, no esquerdismo. Temos uma cosmovisão muito viciada no animismo e também uma cosmovisão muito viciada no escapismo, né? Tem gente que está esperando só Jesus voltar, mas a Bíblia fala que aquela pedra, lembra a visão de Daniel? A pedra que foi cortada sem um auxílio de mãos e lançado sobre o pé da estátua, não é? Vai encher toda a terra, você pode ter certeza. Como foi dito aqui, a igreja é triunfante, mas Deus conta com o nosso protagonismo. Quando você olha para o modelo de nação, Deus sempre enfatizou com Israel responsabilidade. Coloco diante de vós, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Responsabilidade. As nossas escolhas determinam o nosso caráter. O nosso caráter determina o nosso destino. Nós podemos atrasar o que Deus quer fazer, mas nós podemos também acelerar. E eu estou aqui hoje porque eu creio nisso, que nós podemos acelerar as coisas. Deus te abençoe.